Vamos começar em 2 Coríntios, capítulo 9, queridos, e o verso número 6. Vamos lá? Então, o tema de hoje, nosso tema é Celebrando 2024. Então, nós estamos semeando pela fé para 2024. Essa é a temática do mês de janeiro. São 2 meses, queridos, que eu acredito serem de suma importância para o ano. O último mês do ano, que nós finalizamos celebrando ao Senhor, glorificando a Deus, adorando a Deus, agradecendo a Deus pelo ano que passou, pelo que recebemos e pelo que não recebemos. Acho isso, queridos, que é uma das grandes virtudes que só o cristão pode fazer. Só o cristão tem essa consciência. Só o cristão genuíno sabe o que significa isso e o poder que há nisso. E o outro é o que nós vamos começar a fazer agora em janeiro. Nós já estamos celebrando por 2024. Você pode dizer, mas nós estamos apenas no dia 4 de 2024. Mas a gente sabe em quem a gente crê. A gente sabe quem é o nosso Deus. Por isso a gente já pode celebrar, glorificar, porque o nosso Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Amém ou não amém? Então, se a gente já sabe disso, irmãos, fica mais fácil ainda. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, lembrem-se, aquele... Amém? Então a lição número 1 para nós é que nós colheremos na medida que nós semearmos. Então nós colheremos na medida do que nós semearmos. Primeira coisa que a gente precisa ter claro na nossa mente é que a gente não vai colher manga semeando tomate. Então eu preciso saber o que é que eu quero colher. E eu também não adianta eu ir lá e colocar uma semente e querer 10 toneladas. Quero 10 toneladas de sei lá o que eu estou plantando. Eu vou colher na medida que eu semear. Então nós estamos fazendo exatamente isso. Ele está dizendo, isso é um princípio bíblico. Você sabe o que é princípio, queridos? Princípio é tudo aquilo que Deus estabeleceu e que acontece. É a mesma coisa do que a gravidade. A gravidade é uma lei da física, é um princípio da física. Se eu soltar alguma coisa aqui agora, vai puxar. E não adianta, ela vai ir para o chão. É ou não é? Então na terra nós temos algumas coisas que acontecem. E assim é no reino dos céus. Existem princípios que Deus estabeleceu e que muitas vezes cristãos não tomaram posse. Muitas vezes nós não entendemos, nós não tomamos posse, e lá fora tem gente que entendeu e está vivendo isso. Ser abençoado não significa ser salvo. É lógico que a bênção de fato e de verdade diz respeito à salvação. Mas como a gente tem uma mente limitada, onde a gente pensa em bênção, com conquistas materiais, então eu tenho que fazer uma divisão aqui, porque muitas vezes quando a gente fala bênção, as pessoas já pensam logo na parte financeira, já se as coisas estão tudo bem, a saúde está bem, em coisas materiais. Mas a bênção de Deus, ela é completa. Ela também é na vida financeira, mas ela também é na saúde, mas ela é principalmente, o nosso nome está escrito no livro do céu, e a eternidade é logo ali, e nós já queremos estar morando com o Pai. A bênção, se ela não for completa, desse tamanho, é um pedacinho de bênção que a gente tem, por mais rico que seja aqui nessa terra. Então a bênção de Deus, ela é completa, queridos. Então é em cima disso que a gente precisa entender qual é o tamanho daquilo que nós estamos semeando. Quanto queremos colher? O que queremos colher? O que temos feito para semear? A depender do tipo de semente e de plantio, exigem cuidados tanto da terra, quanto do momento certo de se semear também, a maneira certa de semear.
No meu apartamento tem algumas coisinhas lá que a gente tenta de vez em quando plantar. Irmãos, a gente não tem muito mão para essas coisas não. Algumas coisas lá, até cacto a gente já conseguiu matar lá. Mas tem uma arvorezinha boa, que acho que até tem lá atrás um vaso que era lá de casa. E aquele ali é uma bênção, aquele vaso dá em qualquer local, em local de sombra, dentro do apartamento, ele é uma maravilha, ele é lindo. Samambaia também, aí está dando certinho. Agora eu tentei plantar salsinha e cebolinha, que eu amo salsinha e cebolinha, pensei isso aqui, eu vou fazer à vontade. Não adianta, tem que ter sol. Pessoal, eu fiz de tudo que é jeito, mandei em especialista, coloquei no vaso novo, arrumei, mas não brotava nada. Aí chegou um especialista lá e disse para mim, olha filho, sem sol não vai nascer nunca aqui dentro, e o meu local não pega muito sol, então não adianta. Então tem alguns detalhes de uma planta para outra e daquilo que eu quero colher, e a nossa vida não é diferente disso. Tem coisas que a gente quer semear em áreas da nossa vida, que a maneira de se cultivar, de cuidar da semente, a maneira de desenvolver o plantio também não é o mesmo, não é igual. Se a gente pensa em algumas coisas da nossa vida espiritual e da nossa vida secular, e se a gente parar para pensar direito, não é igual, queridos. O Deus que servimos é igual, a fonte é igual, mas o cuidado, o jeito de fazer é diferente. Mas nós queremos hoje pensar um pouquinho a respeito disso com gente que sabe plantar, e gente que colheu muito, gente que tem muito para ensinar para nós, gente que dá uma aula para nós aqui com a sua vida sobre como plantar e colher do jeito que Deus quer, para que tenhamos o resultado que Deus quer. Isso é outra coisa muito importante, irmãos. Qual é o resultado que você quer? Isso é não só muito importante, como deveria ser a reflexão da nossa vida. Porque se o resultado que eu quero não estiver alinhado com o resultado que Deus quer, qualquer resultado é pequeno demais. Você está pensando muito pequeno, e vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais doloroso, e no final ainda você vai falar, não é que eu semeei errado. A melhor maneira de você entender o que você quer é ouvindo aquele que tem o plano certo, aquele que tem o jeito certo, aquele que sabe a medida certa, aquele que te conhece, aquele que me conhece, aquele que já tem uma história escrita para mim e para você, aleluia. Então nós precisamos estar alinhados ao coração do Pai, e aí tem gente que nos ensina isso de forma extraordinária. Ô glória, hoje a bateria está. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Som. Som. Agora está me ouvindo, né? Esse está estourando até de alto. Hebreus capítulo 11, verso 1 a seguir, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A primeira coisa que a gente precisa como lição, queridos, entender é que nós só semeamos pela fé. Se quer o jeito certo de viver a vida do cristão é pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz que o justo viverá pela fé. Ele está reforçando aquilo que também diz em Romanos capítulo 1, versículo 7, também diz em Abacuque 2 e 4, o justo viverá pela fé. Queridos, o motor da nossa vida, o que nos impulsiona é a fé. E aqui eu quero dividir o que a gente teologicamente tenta nominar como 3 níveis de fé: a fé natural, a fé dom e a fé sobrenatural. A fé natural
é essa fé que no dia a dia a gente desenvolve ela o tempo todo. Você sabia que você não faz nada sem fé? Nada. Você não toma um copo de água sem fé. Você não come um prato de comida sem fé. Você não sai da sua casa sem fé. Você não dorme sem fé. Você não acorda sem fé. Mas é a fé natural. Em algum momento da sua vida você teve que aprender a pegar um ônibus. E se você voltar a sua mente lá atrás, vai lembrar dos medos que você tinha. Será que eu vou chegar no lugar certo? Será que vai dar certo? Será que o ônibus vai passar? Como é que vai ser para voltar? E se eu me perder? E se eu não souber voltar? Num primeiro momento, as primeiras coisas que você fez na sua vida e que você não sabia fazer, você foi tipo, na minha época se usava muito a expressão, quem tem boca vai a Roma. Que agora a gente descobriu que não é vai a Roma, mas é para vaiar Roma, né? Mas a gente na época usava para ir e para voltar. Quem tem boca vai a Roma. Então é só perguntar que vai dar certo. Por mais que estava errado o ditado, serviu para muita gente, por muito tempo da história, para ir e voltar e aprender, chegar em algum lugar. Então, a gente aprendeu a desenvolver a fé, muitas vezes na força. A mãe falava vai, não tinha o que fazer, tinha que ser daquele jeito. Mas a gente, depois de algum momento da vida, queridos, a coisa mudou. E aí você já não tinha mais medo de pegar o ônibus, já sabia que o ônibus estava lá naquele horário, já sabia aonde ir, aonde voltar, como ir, como voltar, e a coisa ficou mais tranquila. Ainda hoje, se você, quem sabe, nunca foi para o Rio de Janeiro, ou nunca foi fazer uma viagem internacional para outros locais, quando você sair daqui, você vai sair daqui orando. Tem gente que às vezes não gosta de pegar avião. Meu filho, a primeira vez foi pegar o avião, irmãos, e pensa num crente que eu vi orando ali dentro, ele está quase falando em língua estranha. Uma pessoa, quando ela está com medo e vai fazer a primeira vez, se é crente, irmão, na hora, recebe os dons espirituais, de tanto que ele clama, de tanto que ele fala, Jesus, me ajuda, e Jesus vai junto. Mas eu estou falando deles, mas comigo também foi assim. Parece que a primeira vez, eu não sei se eu pensava que ia cair aquilo, mas eu orei tanto, irmão, que eu quase recebi os 9 dons do Espírito na primeira vez que eu fui voar. Com o tempo, irmãos, vai ficando natural. Daqui a pouco as pessoas têm medo, estão suando, e você está ali tipo assim, já viajei não sei quantas vezes, daqui a pouco levanta, daqui a pouco baixa, daqui a pouco está tudo certo. Então vai se tornando uma fé natural. Aí a gente precisa desenvolver uma fé, que é o dom, que é em oração, você vai buscar a Deus, está dentro dos dons do Espírito. E tem a fé sobrenatural, que é para coisas extraordinárias. Então é mais ou menos por aí que você precisa entender que tudo que fazemos é pela fé. Em algum nível de fé. Tem coisas que você vai precisar de fé sobrenatural. Tem coisas que você vai precisar de dom. Mas em tudo você precisa de fé. Você pode repetir comigo isso? Para tudo eu preciso de fé. Mais uma vez. Para tudo eu preciso de fé. Então, e aí, queridos, esta é a galeria dos homens que nos ensinam a semear e colher. Homens que ensinaram como viver a vida pela fé. Hebreus capítulo 11 está ali a sua galeria, mostrando que esses homens que hoje nós temos como referência, a Bíblia vai nos mostrar que foi pela fé. O tempo todo você vai ouvir eles dizendo, pela fé eles fizeram isso, pela fé eles pensaram assim, pela fé eles oraram assim, pela fé eles receberam aquilo, pela fé, sempre pela fé. O mecanismo, o motor, a força propulsora, a fé. O grande segredo da história, a fé. Jesus disse, se vocês tiverem fé, do tamanho do grão de mostarda, pode pedir para esse monte ser transportado para lá e para cá, e se você não duvidar no seu coração, vai acontecer. O que mais vemos o tempo todo é a Bíblia recheando e exemplos extraordinários de fé, mas hoje vamos tentar ficar aqui no capítulo 11 de Hebreus. A primeira coisa que ele fala sobre fé é dizer o que é a fé. A fé é a certeza, e a fé é a prova. A certeza do quê? Daquilo que eu espero. O que eu espero eu poderia não ter certeza, mas pela fé eu tenho certeza. Porque eu espero, eu não estou vendo ainda, então eu estou esperando. Mas isso, se é pela fé, isso me traz certeza. Mas não fica só na certeza, também me prova, é a prova daquilo que eu não vejo.
Vocês já pensaram que coisa extraordinária é isso? Que coisa maravilhosa é isso? Que prova, queridos, é algo substancial. Se nós estivéssemos diante de um júri, para que alguém seja absolvido ou condenado, eu preciso de prova. Não adianta ficar falando, eu tenho que provar que isso aconteceu ou que isso não aconteceu, eu tenho que transformar isso em algo material. E o que a Bíblia está dizendo é que a fé é isso para nós, ela é a prova daquilo que eu ainda não estou vendo, ela é a substância, ela é a garantia, é ela que nos garante o que esperamos, aleluia. Pela fé, queridos, a fé é a certeza e a fé é a prova. Então, se nós estamos em dúvida e precisamos de uma prova, a pergunta é: como está o embate da sua fé? A sua fé está sendo atacada. Cuidado, sua fé está correndo risco. Então, nós precisamos entender a necessidade de que a fé seja robusta, cresça, esteja viva e esteja firme para que a gente alcance tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Como que essa fé se desenvolve em nós? Romanos 10, 17. A fé vem como? Por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso que quando a gente lê o capítulo 11, se a gente for para o capítulo 12 de Hebreus, ele diz assim: e nós que somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e tudo aquilo que nos rodeia e corramos para o alvo que é Cristo. Olha só, queridos, é bom a gente prestar atenção que o capítulo 12 de Hebreus é depois do capítulo 11, onde ele mostra como esses homens alcançaram a vitória, alcançaram pela fé. E aí ele está dizendo, é por causa desta galeria, por causa dessa nuvem de testemunho, que vocês devem caminhar também na mesma direção, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Quem é que gera fé em nós? Jesus. Jesus. Ele é o autor e ele é o consumador. Que ele é o autor, todos nós sabemos. Aonde que ele é o autor da nossa fé? Ele é o autor da nossa fé pela cruz. Nós olhamos para a cruz e ali está firmada a nossa esperança, a nossa garantia está na cruz. Agora, ele é o autor e ele é o consumador. Como que ele consuma? Porque consumir é colocar em prática a fé, é fazer com que ela aconteça. Como que ele faz isso? Através do Espírito Santo que habita em nós. Quantas vezes você pensa, não dá mais, e o Espírito Santo dá sim, vamos mais um pouquinho, dá mais um passo, vamos mais ali à frente, eu vou te levar um pouquinho mais junto comigo, e de repente você está em 2024, achando que não passaria de 2015, e nem sabe como que chegou. Foi Deus que te trouxe, consumou esta fé viva em você, aleluia. Então, queridos, nós precisamos entender que a nossa vida é pela fé. Nós vivemos pela fé, queridos. E aqui nós usamos como base aqui, celebrando 2024, semeando pela fé, nós usamos o verso 3 de Hebreus. Olha o que diz o verso 3 de Hebreus. Eu acho extraordinário esse versículo. Ele diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O que se vê não foi feito do que é visível. Eu sou obrigado a fazer uma pergunta agora, e te dar pelo menos 3 segundos para pensar. Pelo menos uns 3 segundos para você pensar nisso. A pergunta é, para a sua vida, para a sua história, para a sua família, seja a área que for na sua vida, qual é a visão que você tem sobre essas coisas? O que você consegue visualizar agora? O que você
nós estamos mais acostumados, queridos, a ver coisas materiais. Eu estou vendo essa cadeira. Eu preciso de fé para ver essa cadeira, irmãos. Eu não preciso de fé para ver essa cadeira. Outra coisa, se eu estiver vendo essa cadeira do lado, uma cadeira de ouro, uma cadeira de 1,5 metro de altura, uma cadeira de 6 pernas, uma cadeira com braços de asa. Você entende como que eu estou vendo isso? É a minha mente que está formando isso. Quando ele está dizendo para nós que aquilo que é visível não foi formado do que é visível, eu não tenho nem essa cadeira como referência. É a minha mente que está gerando referência. O que está dizendo esse versículo é que nós trazemos à existência o que não existe pela fé. Você tem o poder de trazer à existência o que não existe. Esse é o problema. É a solução e é o problema. Porque a gente aprendeu a viver trazendo à existência o que vemos. Então, se a gente começa a passar mal, quem que em algum momento da vida não sentiu uma dor e pensou, acho que é câncer? Pelo que eu estou sentindo, não sei não se esse negócio não é mais grave do que eu estou imaginando. Ih, chegou minha hora, hein? Pelo que eu estou sentindo, de repente chega um bem-aventurado do teu lado e diz, que dor, onde está sentindo a dor? Aqui no braço, aqui perto do cotovelo. Ih, rapaz, conheci um fulano aí, ó, tinha uma dor igual a essa, começou no cotovelo, subiu, foi para o pescoço, baixou para o coração, infartou no 4º dia. Cuidado, hein, cuidado que vai acabar acontecendo com você. Do nada você começa a ficar pior. É ou não é, irmãos? Sempre tem um bem-aventurado para fazer você trazer à existência, a visualizar o mal, e não o bem. Então a gente precisa guardar a nossa mente, porque se ele está dizendo para nós que a gente traz à existência do invisível, significa que esse local não fica vazio, esse local tem poder de transformar. Se a gente enche este lugar do invisível com coisas que nos levam para baixo, com coisas que destroem, com coisas ruins, o que nós traremos à existência? Coisas ruins. E aí tem mais a ver ainda com Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantos de nós já passamos por dias que parece que aquele dia, irmão, está tudo errado, parece que é o pior dia da sua vida, parece que está naquele dia que o que você fizer vai dar errado, mas de repente, você coloca um louvor, já começa a melhorar. Dali a pouco você lê uma palavra, já começa a melhorar. Aí você resolve ouvir uma pregação lá online, mudou. Já começou a mudar tudo, de repente o Espírito Santo começa a ministrar alguma coisa ao teu coração, você nem percebe, mas tudo mudou. Se você parasse para fazer no final do dia, o balanço do dia, você ia ver que você começou muito mal, mudou de atitude e melhorou drasticamente. Mas a gente nem isso faz, a gente vê que está tudo mal, vai lá, toma a nossa dose de força espiritual e aí continua o dia, porque agora não está passando mal. Tem coisas que a gente só percebe a dor quando está doendo. Quando para de doer, a gente nem lembra mais do jeito da dor. Quem que já não teve uma dor de dente, uma dor de uma unha encravada, que você fala, meu Deus, que dor é essa? Mas depois que passa, você nem lembra que dor é essa, irmãos. Então, às vezes, parece que a gente tem que estar passando por algo para lembrar. No entanto, se a gente encher o nosso coração das coisas de Deus, a nossa mente vai começar agora a trabalhar na frequência de Deus. E olha como isso é importante. E aí você pode ser um gerador de coisas visíveis através de um universo visível que está alinhado ao coração de Deus. Aleluia! Porque isso é preocupante, irmãos. A gente pensa de um lado, é muito lindo e maravilhoso pensar que a gente traz à existência o que não existe, quando são coisas boas. Só que se funciona do jeito certo, funciona do jeito errado. Assim como existe a fé positiva, existe a fé negativa. O que Jó disse? O mal que eu tanto temia, me sobreveio. Parece que ele tinha tanto medo daquilo que ele atraiu aquilo para si. E quantas vezes a gente passa por situações assim? Então, queridos,
a boa recomendação que nós temos aqui é entender: os teus pensamentos têm poder. Você não é apenas uma pessoa qualquer. Limpe os teus pensamentos, encha de palavra de Deus, encha de presença de Deus, encha do Espírito Santo, faça da tua mente um campo fértil de Deus. De Deus. E se vier o inimigo de vez em quando para jogar ali uma erva daninha, dizendo que aquilo não vai dar certo, que aquilo vai dar errado, que vai acontecer alguma coisa errada, repreenda em nome de Jesus e deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Aleluia. Como é importante entendermos o poder que temos de trazer à existência. Continuando, queridos. Agora eu vou correr com algumas características que a gente vê no capítulo 11 de Hebreus. Você está com a sua Bíblia aberta? Me acompanhe. O versículo 3 diz que é por meio da fé que a gente recebe. Como é que você recebe as coisas? Porque você é bom? Porque você é melhor do que os outros? Porque você faz melhor do que os outros? Não, é pela fé. Pela fé, queridos. Pela fé você recebe. Pela fé você alcança. E ele está dizendo aqui: foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. Eles receberam como? Pela fé. O texto não está dizendo, foi por meio do seu bom testemunho que eles receberam alguma coisa. Não, o texto está dizendo que foi pelo meio da fé que eles receberam bom testemunho. Até o nosso testemunho, ele só é bom quando ele está regado de fé. Quando a fé está dentro dessa característica. Na 3 que nós lemos, a fé é o que dá entendimento, traz a existência e ela nasce na nossa mente. É aqui que você precisa tomar cuidado. Tenha cuidado da sua mente. Às vezes num culto como esse você sai todo cheio de fé. Não chega nem no portão, já recebe um WhatsApp e pronto. Parece que o culto já... Glória a Deus que sempre Deus cumpre aquilo que Ele tem para cumprir na nossa vida. Mas às vezes a gente recebe uma notícia que nem sai da porta para fora, já parece que o culto não valeu nada. Fala, meu Deus do céu, estava no culto e agora acontece isso na minha vida. Queridos, não perca aquilo que Deus está ministrando ao seu coração. Coisas virão para tentar abalar a sua fé. E você precisa fazer o quê? Resista na fé. Permaneça firme. Você sabe em quem você tem crido. Amém ou não amém? O verso de número 4 diz que a fé é o que dá qualidade ao que nós oferecemos a Deus. E é o que faz a gente alcançar o alvo. Você quer ter qualidade naquilo que você faz a Deus? Se preocupe em fazer com fé. Olha o que ele diz: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior. Olha só, ele colocou qualidade. Por quê? Por causa da fé. E foi reconhecido como justo. Isso fala de qualidade, a justiça. A virtude só passa a ter o peso que tem quando eu estou fazendo por fé. E não pense você, queridos, que não acreditar naquilo que Deus tem sobre a sua vida significa que você não tem fé. Provavelmente o problema é outro. Você está usando a sua fé errado. Porque quem muitas vezes não está usando a fé na direção de Deus, está usando a fé na contramão de Deus. Em cima daquilo mesmo que a gente acabou de falar. Porque às vezes eu não acredito que vai dar certo, mas eu acredito que vai dar errado. Então você está usando a fé. O que te prova que vai dar errado? Quantas coisas na sua vida tinham tudo para dar errado e não deram errado? Só que eu estou mais propenso a acreditar que algo vai dar errado. Eu estou usando a fé, mas estou usando ela de forma invertida. Então você tem fé. O que você precisa é colocá-la na direção certa, sempre. O verso 5 diz que é a maneira que você vence a morte e você agrada a Deus. Ele fala de Enoque, que ele não experimentou a morte, que Deus o arrebatou e que assim ele agradou a Deus, queridos. Como que isso acontece? Pela fé. A gente pode ficar aqui o tempo todo falando sobre essas coisas, mas se você não semear isso na sua mente, no seu coração,
não vinga essa semente. Essa semente precisa chegar no solo que é o seu coração. E para você ver como isso é importante, Jesus conta uma parábola falando de 4 tipos de terreno. Jesus fala disso. Ele diz, olha, tem 4 tipos de terreno quando está pregando o evangelho. Um é à beira do caminho, o outro entre pedregais, o outro entre espinhos e o outro é a terra boa. Jesus está falando isso. O Jesus poderia estar falando, quando eu prego só tem terra boa, cai tudo no coração, dá tudo certo, e todo mundo recebe e é bênção pura. Não, ele diz, olha, tem 4 tipos de terrenos. Tem semente que a semente é boa, a semente veio do céu, mas cai na beira do caminho, não entra no coração. E sabe o que Jesus diz dessa semente? O diabo rouba. O diabo rouba, queridos. E aí Jesus diz dos pedregais, diz que essa semente também é boa, cria raiz, o diabo não rouba, mas ela não consegue colocar uma raiz na terra, ela não é firme, por causa das pedras. A semente é boa, a semente é de Deus, a semente tem propósito, mas as pedras não deixam ela cumprir o propósito. E a outra é entre espinhos, essa vai até a terra, ela tem raiz, ela poderia vingar, mas os espinhos sufocam a semente, e ela não consegue crescer. E aí ele diz, tem um terceiro tipo, que cai no coração, cai numa terra boa. Essa sim, essa vai cair numa terra boa, vai ser produtiva, vai dar fruto, e vai dar 100 por 1 para a glória do nome do Senhor. Tem terra boa aqui nessa tarde, a semente da palavra está caindo em terra boa, receba esta unção na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. O verso 6, ele diz o seguinte, para a gente praticamente encerrar o assunto sobre fé, se existe alguma dúvida no seu coração, sem fé é impossível agradar a Deus. Pronto, queridos, só essa palavra deveria fazer de nós pessoas que sejam mais preocupadas em ter essa característica que agrada a Deus. Só quem quer desagradar a Deus, levanta a mão aí. Não vou levantar nem a minha. Só quem quer desagradar a Deus. Desagradar. Ninguém quer desagradar a Deus. Agora, quem quer agradar a Deus aqui? Aleluia. Esse é o sonho da nossa vida, esse é o sonho da nossa história. E ele está dizendo que sem fé é impossível isso. Então o inverso é verdadeiro. Com fé nós o agradamos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí ele diz, porque aquele que dele se aproxima precisa de 2 coisas. Primeiro, crer que ele existe. Segundo, que ele galardoa, que ele recompensa, que ele abençoa, aleluia. Você crê nisso nessa tarde? Você crê que ele está te abençoando? Você crê que ele está aqui? Você crê que ele é o Deus que cuida de você e te abençoa, aleluia? Então você está agradando a Deus. Se eu estou aqui dentro da igreja, mas estou aqui dizendo, eu sou patinho feio, ninguém me vê, Deus não está me vendo, Deus não vai me abençoar, Deus não quer nada comigo, eu sou um pecador, eu não presto, eu sou o último. Para com isso. Hoje, em nome de Jesus, é mentira de Satanás, a verdade está na cruz, e a cruz diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, aleluia. Essa historinha de se vitimizar, queridos, não encaixa com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus você é filha e filha amada, filho e filho amado de Deus. Essa é a sua identidade. Você precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador, é recompensador, é abençoador, aleluia. Eu não sei como que alguém pode pensar diferente disso,
que para fazer o caminho inverso disso, é pensar que Deus não existe, ou talvez pensar que Deus existe, mas pensar Ele existe, mas Ele não abençoa. Ele existe, mas Ele não dá galardão. Ele existe, mas Ele não recompensa. Ele existe, mas não tem nada para mim. Será que alguém consegue colocar isso na mente e aceitar isso na sua vida? Repreenda se esse pensamento passar de longe na sua cabeça. Aceite o que a palavra de Deus diz, porque você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode o que a palavra diz que você pode. Aleluia. Aceite a palavra, viva a palavra, se alimente da palavra, se encha da palavra. Assim você vai semear em 2024 e colher como nunca antes na sua vida. Repreenda qualquer outra semente que não está embasada na palavra. É pela palavra que nós geramos fé, e é pela fé que nós vencemos. É pela fé. É pela fé. Esse é o ano que você está aqui para declarar que esse ano a chave vai virar, esse ano as coisas vão mudar, esse ano eu vou testemunhar. Esse é o ano de Deus na minha vida, na minha família, na minha história, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Queridos, se nós continuarmos a leitura, ele fala sobre Abraão, ele fala sobre Moisés, ele fala sobre Jacó, ele fala sobre José, e todos eles, a base sempre é pela fé. Pela fé, pela fé ele abençoou o filho, pela fé ele continuou. José, pela fé, ele já viu o que aconteceria com a nação de Israel 400 anos depois. Pela fé, queridos, a nossa vida é estruturada pela fé. O que é lindo nós olharmos em Hebreus capítulo 11, eu te convido a você ler não apenas uma vez o capítulo 11, mas pedir para o Espírito Santo ministrar no teu coração, porque ele está fazendo um resumo da Bíblia, dos heróis da fé, e dizendo como que eles venceram. E se ele está dizendo para nós como venceram, e no capítulo 12 ele diz, usem isso como a maneira de vida de vocês, então ali tem o segredo para a nossa história. O que Deus está deixando para nós é a senha, para a gente viver tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida, embasado na sua palavra, pela fé. Queridos, que esse janeiro seja o momento de você estabelecer que você viverá a fé como nunca viveu, que você viverá pela fé como nunca viveu, e que a incredulidade, que a dúvida, a incerteza, os medos serão vencidos pela fé, em nome de Jesus. Amém?